Olá alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A aula de hoje é sobre o capítulo 39 da 13ª edição do Guyton e capítulo 38 da 12ª, né? O 39 equivale ao 38 da 12ª edição. Nesse capítulo a gente vai falar sobre circulação pulmonar. O foco é circulação pulmonar. Ele faz uns comentários ali sobre líquido intersticial, edema, mas o importante mesmo é a parte da circulação, ok? Então vamos lá, ó. A árvore respiratória, ela basicamente possui dois tipos de circulação. A circulação de alta pressão e baixo fluxo e a circulação de baixa pressão e alto fluxo. Para que nós temos dois tipos de circulação no pulmão? É muito simples. Uma circulação, ela serve para fazer a hematose e a outra circulação, ela serve para fazer a nutrição do pulmão. Entendam, quando eu falo hematose, é uma troca gasosa, né? Trocar dióxido de carbono por oxigênio, certo? Então, é para isso que servem as nossas duas circulações. No caso da circulação de alta pressão e baixo fluxo, nós temos ela para fazer a nutrição do nosso pulmão, ok? Para fazer uma boa nutrição, para manter ele vivo. Nós temos a outra circulação, que é de baixa pressão e alto fluxo, que é para fazer a nossa hematose, certo? Graças à artéria pulmonar, certo? Então são os nossos dois tipos de circulaçãozinha ali. A alta pressão, baixo fluxo, né? Serve para nutrição do pulmão. Quem faz isso é a artéria brônquica. E a de baixa pressão e alto fluxo é a nossa circulação para hematose. Quem faz isso é a artéria pulmonar, ok? Então, é a nossa circulação. Além dos vasos pulmonares, né? Além dos vasos brônquicos, nós temos também os vasos linfáticos, que servem ali para evitar um acúmulo de líquido no nosso interstício pulmonar, evitando assim um edema pulmonar, por exemplo, né? Olhando as pressões, olhando esses gráficos de pressões aqui na nossa imagem, né? Essa figura, ela representa o que a gente estuda lá em fisiologia circulatória, né? Vamos imaginar que essa nossa caneta é um vaso sanguíneo, certo? Aqui na ponta branca nós temos o início do vaso, aqui na nossa pontinha azul nós temos o final do vaso. Ou seja, o sangue viaja dessa direção aqui para essa direção. Ele viaja nesse sentido, em direção à parte azul, ok? Quando a gente pega para medir a pressão nos vasos, a gente percebe que a pressão inicial, a pressão no início do vaso, ela tem que ser maior do que a próxima pressão medida, que vem depois dessa porçãozinha do vaso. Então, nossa pressão inicial, nossa P0, tem que ser maior que a P1, que é a nossa próxima pressão, para que exista fluxo sanguíneo. Por exemplo, aqui no início do vaso nós temos uma pressão inicial de 100. Aqui nessa porção nós temos uma pressão inicial de 80. Então nós temos 20 milímetros de mercúrio de diferença, gerando um fluxo dessa região para essa região. E funciona do mesmo jeito na nossa via respiratória. Exatamente do mesmo jeito. Vamos olhar aqui o nosso gráfico. Nós temos, representando aqui no gráfico, 3 lugares diferentes que foram medidos a pressão. Okay? Nós temos a nossa artéria pulmonar, nós temos os nossos capilares pulmonares e nós temos o nosso átrio esquerdo. Então vamos olhando um por um. Na nossa artéria pulmonar, nós temos 3 pressões diferentes. Por quê? Uma é a pressão sistólica, uma é a diastólica e uma é a pressão média. Por isso nós temos 3 pressões diferentes. Olha só, a artéria pulmonar, ela tem uma pressão de 25 milímetros de mercúrio durante a sístole. Lógico, o nosso ventrículo direito, vamos lembrar lá, ele contrai, faz a sístole, o sangue vai em direção à artéria pulmonar. Então, nesse momento, quando o sangue entra nessa artéria, a pressão tem que aumentar. E a pressão aumenta até 25 milímetros de mercúrio. Durante a diástole, a pressão vai diminuindo, porque o nosso ventrículo direito não está mandando mais sangue nenhum ali para nossa artéria, tá? E essa pressão começa a diminuir e vai até 8 milímetros de mercúrio. A diferença da pressão entre ambos é bem grande. Então, o que a gente faz? A gente cria uma média de pressão arterial. A média na nossa pressão arterial na região da artéria pulmonar é de 15 milímetros de mercúrio, tá? Porque a maior é 25 e a menor é 8, então a médiazinha que a gente ganhou é 15, ok? A próxima pressão é a nossa pressão dos capilares pulmonares. A pressão dos capilares pulmonares está mostrando no nosso gráfico que é de 7 milímetros de mercúrio aproximadamente. Até aí segue a regra do nosso fluxo sanguíneo. Vamos pular para o átrio, daí eu volto para o capilar, porque tem algo que eu tenho que explicar para vocês sobre o capilar já já.
Lá no átrio esquerdo, né, foi medida uma pressão de 2 milímetros de mercúrio. Segue nossa regrinha também, sim, se a pressão no capilar é maior que do átrio, o sangue vai fluir do capilar para dentro do átrio. Perfeito, perfeito. Ah, professor, mas para sair do átrio esquerdo, ir para o ventrículo e depois ir para a aorta, a gente não tem que ter uma pressão maior que 120 milímetros de mercúrio, porque na aorta é 120. Não, porque o nosso coração é uma bomba. Lembra, o ventrículo é uma bomba. Então ele é a única porçãozinha que foge ali à regra do nosso sistema circulatório, porque ele é uma bomba. Então é ele que vai gerar pressões elevadas, ok? Então ele consegue mandar sangue sim contra pressões maiores lá na frente, certo? Mas o que eu ia falar sobre o capilar pulmonar? Vamos lá. Eles mediram a pressão na artéria pulmonar, eles mediram a pressão no átrio esquerdo, mas eles não mediram a pressão no capilar pulmonar. Ué, mas então como nós temos ali a pressão de 7 milímetros de mercúrio se eles não mediram? Os capilares pulmonares, eles são muito, muito pequenos. E todas as vezes que tentaram colocar ali uma micropipeta com pontinha de barômetro para medir a pressão nesse vaso, o que acontecia? O fluxo era obstruído, o paciente começava com dificuldade respiratória e isso não era nada útil para fazer testes de pressão. Então, eles seguiram a regrinha fisiológica. Eles falaram, bom, nós já sabemos que a pressão inicial tem que ser maior que a próxima pressão. Então, vamos tentar fazer uns cálculos. Se no início, né, lá na artéria pulmonar, né, vamos usar essa caneta de novo aqui, no início, nós temos uma média de 15 milímetros de mercúrio, 15 aqui. E lá no átrio, nós temos uma pressão de 2 milímetros de mercúrio. Os capilares que ficam no meio têm que ter uma pressão no meiozinho entre 15 e 2. Então ela tem que ser uma pressão média entre 15 da artéria pulmonar, né, e 2 do átrio. Então se a gente tem uma média ali, vamos falar que nossa média é de 7 milímetros de mercúrio. Então aproximadamente 7 milímetros de mercúrio é o que existe no meio, nos nossos capilares pulmonares, ok? É por isso que os nossos capilares, né, segundo a nossa bibliografia, diz que tem uma pressão de 7 milímetros, porque eles fizeram apenas uma média entre as duas pressões, na artéria pulmonar e dentro do átrio esquerdo, certo? Por isso nós temos esse valorzinho. Então segue a regra, por isso que tem um bom fluxo na via respiratória. Volume sanguíneo nos pulmões, né? O nosso pulmão é um reservatório de sangue, olha que louco, ele é um reservatório de sangue. Quando você não está fazendo exercício físico, quando você não está tocando nenhum tipo de instrumento de sopro, quando você não está enchendo um balão, então quando você não está fazendo qualquer tipo de esforço na via respiratória, nós temos aproximadamente 450 ml no nosso pulmão inteiro. Nós temos esse valor de 450 ml. Quando você gera, né, um exercício, quando você faz um exercíciozinho ali, né, você faz um exercício físico, o que acontece? Esses 450 ml, eles vão ser parcialmente distribuídos. Eles vão sair do sistema respiratório, da circulação respiratória, e vão para a circulação sistêmica, né? Aproximadamente ali 250 ml são expulsos da via respiratória, né, do nosso pulmãozinho ali, para ir para o nosso sistema, para ir para os músculos da expiração, para dar uma boa irrigação para eles, para ir, por exemplo, para o cérebro. Então eles vão para outras regiões. O nosso pulmão serve como reservatório de sangue, ok? Então 450 ml de sangue nós temos ali, mas quando nós fazemos algum tipo de exercício de sopro, esse sangue, né, ele é parcialmente distribuído, aproximadamente 250 ml, ok? O fluxo de sangue pelos pulmões e sua distribuição. Isso aqui é uma coisa muito interessante quando a gente fala de artérias pulmonares e circulação pulmonar. Olha só, nós sabemos que cada tecido regula o seu próprio fluxo sanguíneo. Isso é uma regrinha que a gente aprende lá em sistema circulatório, né? Você que está acompanhando as aulas de Fisium no canal, talvez saia essas aulas de sistema circulatório daqui a algumas semanas, ok? Então, ó, cada tecido regula o seu próprio fluxo. Como assim? Vamos imaginar o seu pâncreas. O seu pâncreas num período digestivo. Você se alimentou, né, comeu ali um todinho de manhã cedo, com o sonho da padaria. E o que aconteceu? Tem muito carboidrato. Isso aí tem muito carboidrato, né? Esses carboidratos foram absorvidos pelo seu duodeno, né? Depois de serem digeridos pelo estômago, foram em direção ali ao duodeno, foram absorvidos em grande quantidade no duodeno, né? Lá no nosso pâncreas,
a produção de insulina já começa, porque já tem carboidrato, já tem glicose no sangue. Glicose é um carboidrato. Então já começa a aumentar o metabolismo do meu pâncreas. Aumenta o metabolismo, aumenta o metabolismo. Mas quando o pâncreas aumenta o metabolismo, como qualquer outro tecido, o que acontece? A produção de CO2 aumenta, ou seja, a produção de dióxido de carbono é aumentada só pelo aumento do metabolismo. Se essa produção, né, de CO2 aumenta, o que vai acontecer? O nosso órgão, né, corre o risco de se lesionar porque tem muito CO2 ali dentro, né? E CO2 unido à água forma ácido e ácido lesiona órgãos. Então o que a gente faz para evitar o acúmulo de CO2 dentro de um órgão? A gente pega, aumenta o fluxo sanguíneo com uma vasodilatação por excesso de CO2 e passa mais fluxo sanguíneo ali dentro. Porque aí o maior fluxo vai aportar mais oxigênio e retirar o dióxido de carbono de dentro do nosso órgão, no caso do nosso pâncreas, né? Então, esse tecido regulou o seu fluxo, né? Só o pâncreas regulou o seu fluxo. Por excesso de CO2, ele fez uma vasodilatação. Então essa é a nossa lógica. Tem muito CO2 no órgão, uma vasodilatação vai acontecer. Só que o nosso fluxo pulmonar funciona diferente. Quando nós falamos das artérias pulmonares, né, que servem para hematose, acontece diferente. Se nós temos um alvéolozinho aqui, né, com pouco oxigênio, né, igual aconteceria lá no pâncreas, tem pouco oxigênio e muito CO2, o que eu faço? Vasodilatação, né? Mas no pulmão não é assim. Se temos um alvéolo com pouco oxigênio, o vaso que passa por ali, ele contrai. Porque a função das artérias pulmonares não é fazer irrigação. A função das artérias pulmonares é hematose. Se nós fazemos hematose, não adianta eu fazer uma vasodilatação numa região com pouco oxigênio. É inútil. Então o que eu vou fazer? Vasoconstrição para diminuir o fluxo nessa região. E só vou fazer vasodilatação nos alvéolos com muito oxigênio. Tá? Então os alvéolos que têm muito oxigênio acabam tendo uma vasodilatação nessas regiões, né? Os vasos, lógico. Então elas fazem uma vasodilatação para captar esse excesso de oxigênio. Então é diferente, lá no pâncreas tem pouco oxigênio, o meu tecido faz vasodilatação, né? Ali tem vasodilatação. No meu pulmão tem muito oxigênio, vasodilatação. Reparam como é diferente, né? Pâncreas, pouco oxigênio, vasodilatação. Pulmão, muito oxigênio em alguma região, vasodilatação. Então aqui é pouco oxigênio, aqui é muito oxigênio, certo? Então o nosso pulmão vai reagir diferente do que acontece nos outros tecidos. A distribuição de fluxo dele é diferente, ok? Então aqui está mostrando um pouquinho sobre o efeito dos gradientes de pressão, né, no nosso pulmão sobre o fluxo sanguíneo na região pulmonar. Então vamos lá, ó. No adulto normal, na posição ereta, né, de pé, o ponto mais baixo nos pulmões fica aproximadamente 30 centímetros do ponto mais alto, né? Então ele está falando que a diferença entre o ápice do pulmão e a base é aproximadamente 30 centímetros. Isso representa a diferença de pressão de cerca de 23 milímetros de mercúrio, com 15 milímetros de mercúrio acima do coração e 8 milímetros de mercúrio abaixo do coração, né? Então ele basicamente está falando para a gente ali as pressões que nós temos na região superior do coração e as pressões que nós temos na região inferior do coração. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico, né? Nesse gráfico a gente está vendo, representando, sempre eu falo para vocês, ó, vamos tentar ler o gráfico, né? Vamos olhar o eixo Y e X para ver o que representa. Então nosso eixo Y, fluxo sanguíneo por unidade de tecido, né? Então nosso fluxo sanguíneo. E no nosso eixo X, que está deitadinho, nível pulmonar. Então nós temos o nível superior, o nível intermédio e o nível inferior, que corresponde à base do pulmão. Então vamos olhar lá no nível superior, ó. Durante o exercício físico, a pressão nessa região superior, ela tem um valorzinho X. Quando nós começamos a ver as pressões em outras regiões do pulmão, região intermédia, região inferior, nós percebemos que a pressão é um pouquinho maior, tá? Então a pressão na região superior é um pouquinho mais baixa, a pressão na região intermédia é um pouquinho maior, e a pressão na região inferior é maior ainda, ela tem um valor um pouquinho maior. Por que isso acontece? É simples, ó. Nossos vasos do sistema circulatório, eles são totalmente unidos, tá? Eles são unidos. Tem anastomose em várias regiões ali. O sangue que está nos vasos da região superior, ele acaba exercendo uma pressão gravitatória, ou seja, por culpa da gravidade, sobre o sangue que está nos vasos inferiores. Essa pressão gravitatória acaba aumentando a pressão lá embaixo
e não aumentando a pressão em cima, lá no seu ápice pulmonar. Então é por isso que a pressão na região superior é menor do que a região inferior ali do nosso pulmão. Porque o sangue que está nos vasos superiores cria uma força gravitatória sobre o sangue da região inferior. É como medir, por exemplo, a pressão no seu membro inferior direito, por exemplo. Se você medir num paciente a pressão arterial no braço dele e medir a pressão arterial na perna, porque você também pode medir, a pressão na perna vai ser maior. Okay? Do mesmo paciente, vai ser maior. Porque a pressão nos membros inferiores, né, é um pouquinho maior por culpa dessa força gravitacional, certo? Então, é por isso. A pessoa faz exercício físico, o que acontece? A pressão vai aumentar. Então, a pressão vem aqui da região superior, aumenta, a pressão intermédia aumenta, a pressão inferior também vai ter um aumento, né? Essa pressão vai ser diferente, o fluxo vai ser diferente, vai aumentar o fluxo, porque nós temos que ter um aumento de fluxo na região superior, intermédia e inferior durante o exercício físico. Nós vamos ver que o fluxo não vai aumentar bonitinho igual a gente está vendo aqui. Esse gráfico do Guyton é engraçado. Ele vai falar uma coisa lá na frente que ele meio que contradiz esse gráfico. A região superior dos pulmões vai ter um aumento um pouquinho diferente. A região inferior também vai ter um aumento um pouquinho diferente. Então vamos ver o que vai acontecer com esse aumento de fluxo, tá? Vamos falar de zonas respiratórias. Então, a nossa lógica é, recapitulando, o nosso sistema circulatório, da nossa artéria pulmonar, ele vai responder a níveis de oxigênio como qualquer outro tecido. Mas diferente dos outros tecidos, num excesso de oxigênio, eles vão fazer vasodilatação, e numa falta de oxigênio e muito CO2, eles fazem vasoconstrição, diferente de qualquer tecido. As nossas pressões na árvore respiratória, na região do ápice do pulmão, aqui em cima, ele tem uma pressão baixa e lá embaixo ele tem uma pressão elevada, ok? Então a pressão é um pouquinho maior lá na base do nosso pulmão, ok? Então vamos olhar aqui para as zonas, vamos falar um pouquinho de zonas, né? Zonas 1, 2 e 3 de fluxo sanguíneo pulmonar, tá? Então o que seria a nossa zona 1, 2 e 3? São zonas de fluxo sanguíneo, tá? Zonas de fluxo sanguíneo. Entendam que dessas zonas, 2 zonas são zonas fisiológicas. Ou seja, são zonas que existem em você aí em casa que não está doente. Se quiser, não vai pegar coronavírus e não vai ficar doente. Quais são as zonas fisiológicas? A zona 2 e zona 3 são as zonas fisiológicas do nosso sistema respiratório. Fisiológicas por quê? Vamos olhar aqui para o nosso gráfico. Ó. A zona 2 representa um fluxo sanguíneo intermitente. Esse fluxo sanguíneo intermitente é o quê? Ó? Durante o momento da nossa sístole cardíaca, o fluxo da nossa artéria pulmonar aumenta, a pressão aumenta, ele chega nessa região dos vasos, dilata os nossos vasos sanguíneos e o sangue consegue passar sem problema nenhum pelos capilares sanguíneos que são representados por essa imagenzinha aqui. Começa a passar pelos capilares, porque a pressão aumentou na artéria e dilatou o capilar, certo? O sangue passa por ali, chega até a veia, já depois da hematose, né? Porque essa bolinha que vocês estão vendo aqui representa o nosso alvéolo, certo? Então o capilar passou pelo alvéolo, capturou oxigênio, liberou CO2, foi para a veia pulmonar, chegou para o coração, né? No átrio esquerdo lá, foi embora de novo, certo? Então nossa zona 2 é um fluxo sanguíneo intermitente. Por quê? Eu falei da sístole, ó. Contraiu, dilatou, parará. E na diástole? Na diástole, a pressão aqui na nossa artéria vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O nosso capilar sanguíneo ele fecha, porque a pressão não é tão grande para poder dilatar esse capilar. Lembra que durante a diástole a pressão aqui é 8 e a pressão aqui é 7. É um fluxo pequeno, né? Uma pressão diferente, muito pequena, 1 milímetro de mercúrio de diferença de pressão para fazer uma dilatação desse capilar. Então, nesse momento da diástole, o fluxo não existe. Ele é intermitente por culpa disso. Existe durante a sístole, não existe durante a diástole. Mas isso é fisiológico, tá? Isso é fisiológico, isso é normal, ok? Isso é normal, acontece normalmente. Quando nós falamos de fluxo sanguíneo contínuo, então, professor, o fluxo sanguíneo contínuo, que é representado pela zona 3, ele é um fluxo que existe tanto na sístole quanto na diástole. Ele existe nos dois momentos, tá? Então o coração contrai, tá passando fluxo pelo capilarzinho, olha aqui no gráfico, tá passando fluxo pelo capilar. Ele relaxa, né, o músculo do coração relaxa, diástole, tá passando fluxo pelo capilar também. Então tá tendo fluxo contínuo, normalzinho, ok? Então nós temos
estamos tendo esses dois tipos de fluxo na nossa via respiratória. No nosso ápice pulmonar, nós falamos que as pressões são baixas, certo? As pressões são baixas. Então, se a pressão é baixa na nossa artéria pulmonar, o que vai acontecer? Acontece o que a gente falou aqui na zona 2, ó. Pressão baixa na artéria pulmonar, 8 milímetros de mercúrio só, né, na diástole, e a pressão é de 7 no capilar. Então, 1 milímetro de mercúrio de diferença, a gente não consegue fazer essa travessia de sangue. Não consegue, né? Durante a diástole. Na zona 3, base do pulmão, uma pressão é maior. Nós temos uma pressão maior. Então não é 1 milímetro de mercúrio de diferença. É muito mais. 6 milímetros de mercúrio de diferença. 7, 8 milímetros de mercúrio de diferença. Então essa pressão, essa diferença de pressão alta, já permite uma boa passagem de fluxo até mesmo na diástole. Ou seja, a nossa zona 2 representa o ápice do pulmão e a nossa zona 3 representa a base do pulmão. Por isso que eu falei, é fisiológico. Você que está deitado aí vendo o vídeo, está sentado, está numa cadeira, sei lá, está na rede vendo o vídeo, você está com o ápice do seu pulmão em zona 2 e com a base do seu pulmão em zona 3. Fisiológico, sem problema nenhum. Mas aí você resolveu fazer exercício físico. Vou sair caminhar aqui. O que vai acontecer? Simples, ó. Nós temos a zona 2 do ápice pulmonar aumentando a pressão. Por que a zona 2 do ápice vai aumentar sua pressão? Porque nós fizemos exercício físico e a pressão arterial durante o exercício sobe. Professora, até mesmo a pressão do sistema respiratório? Sim, até mesmo a nossa circulação menor tem aumento da pressão. Então o que vai acontecer? A nossa zona 2 do ápice se transforma em zona 3. Ela terá fluxo contínuo nos dois tempos do ciclo cardíaco, tanto na sístole quanto na diástole. Ela vai ter fluxo contínuo. Esse fluxo representa, essa alteração, essa mudança de fluxo, representa uma alteração do fluxo entre 700% a 800% acima do valor anterior. Então, ó, só para representar para vocês. Tinha 2 litros passando no ápice pulmonar, só 2 litros antes, né? Porque era um fluxo intermitente, passava durante a sístole e não passava durante a diástole. Tinha 2 litros, agora aumentou 700%, né? Aumentou 800%. O que a gente vai fazer? Se 2 litros vezes 7, que é o nosso 700%, 2 litros vezes 8, para ver o quanto de fluxo pode aumentar ali. Okay? Então ele pode aumentar até 800%, de 700% a 800%. Aumentou bastante. Já a nossa base, como é um fluxo contínuo, durante o exercício físico ele só vai fazer uma pequena vasodilatação para melhorar um pouquinho o fluxo. Então ele vai aumentar ali entre 200% e 300% apenas. Ele não vai aumentar muito, só entre 200% a 300%. Ok? Mas aumenta, né? Ajuda ali numa boa hematose. Tava passando 3 litros, 3 vezes 3, vai passar ali 9.000 ml agora, 9 litros, né? Então vai passar mais fluxo. Professor, mas nós temos 5 litros, eu tô falando por minuto, né? O gasto cardíaco aumenta, obviamente, vai mandar mais sangue para o nosso sistema circulatório, então a gente vai ter um aumento de gasto, um aumento de pressão arterial e por aí vai. Tá? Então, são os nossos dois fluxos que existem, né? Zona 2 no ápice e zona 3 na base. E a zona 1 é uma zona patológica, tá? É a ausência de fluxo em qualquer momento do nosso ciclo cardíaco. Não existe fluxo na sístole, não existe fluxo na diástole, tá? Lembra que eu falei, às vezes o ventrículo, né, direito falha numa insuficiência cardíaca e por falha dessa insuficiência, o que acontece, né, por falha dessa circulação? Nosso coração não consegue bombear sangue, não consegue aumentar a pressão na nossa artéria pulmonar. Então ele não aumenta a pressão na sístole, consequentemente a pressão na diástole é super baixa, o fluxo não é existente nesse momento, então nós temos zona 1 aparecendo ali. Mais comum de aparecer essa zona 1 no ápice do nosso pulmão, patologicamente, tá? Mais frequente aparecer no ápice. Então a primeira região que começa a sofrer com zona 1, em caso de insuficiência cardíaca, sempre será nosso ápice pulmonar, ok? Por culpa dessa zona 1. Se ficou em dúvida dessas zonas, deixe seu comentário aí no YouTube, vamos conversar um pouquinho, eu vou responder suas perguntas, ok? É muito mais fácil fazer representativamente, desenhando num quadro, né? Mas como eu estou sem quadro aqui para poder desenhar para vocês, fica mais difícil de explicar. Estou preparando ali umas aulazinhas para ver se eu consigo adicionar um tablet aqui para a gente fazer uns desenhos enquanto eu estou dando aula também e jogar na tela. Isso ajudaria bastante, ok? Mas se ficou com dúvida, eu vou explicar ali para vocês
nos comentários também. Só deixar o seu comentário no vídeo. Então é isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Eu esqueci que tinha até esse slide aqui. Então quando nós temos o ápice pulmonar durante o exercício físico fazendo, né, esse aumento de pressão, porque você foi fazer o exercício, então aumentou a pressão, vai aumentar 700, 800% e a base vai aumentar só de 200 a 300%. Ou seja, a zona 2 se transforma em zona 3 durante o exercício e a zona 3 mantém zona 3. Ela só faz uma vasodilatação. Continuando, dinâmica capilar pulmonar. O que seria nossa dinâmica capilar? Essa imagem é para representar para você o seguinte. Nós temos muitos capilares. Nós temos tantos capilares que os alvéolozinhos, eles basicamente têm capilares encostando um no outro, né, ao redor de todo o alvéolo. Por quê? Para fazer uma boa captação de oxigênio. Nós temos muitos alvéolos ali cheios de capilares para fazer uma boa captação, né? Graças a isso, né, nós geramos ali um fluxo de lâmina, né? Uma lâmina de fluxo, como diz o Guyton. Não tem nada a ver com aquele fluxo laminar que vocês estudaram lá em sistema circulatório. Não. Essa lâmina de fluxo é como se fosse uma lâmina, um varrido. Imagina que você jogou um balde de sangue ali em cima de um alvéolo. Então é um varrido de sangue que passa pelo alvéolo cada vez que a sístole acontece, para realmente varrer todo o oxigênio de dentro desse alvéolo rapidamente e liberar o CO2 ali para dentro. Tá? Então isso seria a nossa lâmina de fluxo. A quantidade excessiva de capilares que nós temos ao redor da parede, né, dos alvéolos, permite que o fluxo varra o sangue, né, retire todo o sangue de dentro desse alvéolo rapidamente, mesmo ele ficando ali por um tempo muito curto. Mesmo com um tempo muito curto dentro do nosso sistema circulatório, né, dentro do nosso capilar alveolar ali, ele consegue retirar o oxigênio muito rapidamente graças a essa quantidade excessiva, essa quantidade imensa de fluxo que passa ali dentro. Essa seria a nossa lâmina de fluxo, é uma lâmina sanguínea passando e retirando todo o oxigênio de dentro do alvéolo. Essas aqui são as pressões que nós já falamos, né? A pressão capilar pulmonar é mais ou menos ali de 7 milímetros de mercúrio, pela média que foi feito, né? 15 na artéria pulmonar, 2 no nosso átrio esquerdo. Isso é o que a gente já tinha falado antes, tá? Ó, lembra que eu falei, acabei de falar, o sangue fica num período muito curto de tempo dentro da árvore respiratória. É verdade, ele fica um período muito curto de tempo, olha só. Quando o débito cardíaco é normal, ou seja, 5 litros por minuto, né, 4,5 litros ali, o sangue passa pelos capilares pulmonares em aproximadamente 0,8 segundo. Não fica nem 1 segundo ali, 0,8 segundo. É rapidíssimo, né? Então esse é o tempo que ele vai ficar. Mas como ele consegue pegar tanto oxigênio? Porque a gente falou que tem a lâmina de fluxo que permite essa retirada intensa de oxigênio de dentro do pulmão, tá? Ele tem tanto sangue passando ali, varrendo o nosso alvéolo, né? Varrendo o alvéolo, que por mais que o sangue permaneça por menos de 1 segundo ali no nosso capilar alveolar, é suficiente para retirar todo o oxigênio ali de dentro, ok? Quando a gente aumenta o débito, né, por exercício físico, esse tempo diminui ainda mais, 0,3 segundos só. Então o sangue vai passar rápido ali, 0,3 segundos, já é suficiente também. Por quê? Porque aumentou o fluxo. Lembra que a gente falou? Aumentou a zona 3, né? Fez uma vasodilatação, e a zona 2 se transformou em zona 3 para aumentar ainda mais o fluxo. Então, pelo aumento de fluxo, a gente diminui o tempo, porque tem muito mais sangue passando. Pressões, né? Pressões. Vocês estudaram lá em sistema circulatório que nós temos as famosas forças de Starling. O que seriam as forças de Starling? As forças de Starling, elas nada mais são do que forças que impedem, ou pressões, né, que impedem com que o sangue permaneça apenas em uma região do corpo, em um compartimento. Como assim? São forças que fazem com que exista fluxo entre interstício e capilar sanguíneo, que existe uma passagem de substância, que exista uma passagem de líquido. Tá? Então essas forças fazem isso. E elas também, né, evitam que o líquido seja enviado totalmente para dentro do vaso ou que seja enviado totalmente para dentro do interstício. Vamos entender isso aí. Então, ó, nós temos 4 forças de Starling, né? Eu vou citá-las aqui para vocês, daí a gente explica o que está no nosso slide. Ó. São 4 forças. Ó. Pressão hidrostática capilar. Também chamada de pressão hidrostática plasmática, porque capilar e plasmática é a mesma coisa. O plasma está onde? Dentro do vaso. E o capilar é o quê? É um vaso.
tá? Então, pressão hidrostática capilar. Pressão hidrostática intersticial. Repare que aqui era hidrostática capilar, aqui é hidrostática intersticial. Pressão coloidosmótica capilar ou coloidosmótica plasmática, mesma coisa. E pressão coloidosmótica intersticial. São 4 pressões. Então vocês perceberam que 2 eram hidrostáticas, 2 eram coloidosmóticas. Vamos relembrar o que é cada uma? A pressão hidrostática, pessoal, é a pressão que o próprio líquido exerce. A pressão que o próprio líquido, por exemplo, é uma pressão positiva. Se o líquido é do plasma, ele sempre vai tentar sair do vaso. Ele sempre quer sair do vaso. O plasma quer sair do vaso. Então, a pressão positiva do sangue tentando sair do vaso. Vamos trazer isso aqui para nossa imagem. Ó. Nessa imagem, nós temos essa flechinha aqui, né, representando uma saída, né, do plasma de dentro do vaso para o interstício, para a área branca, que é o interstício. A pressão hidrostática plasmática, ela pega, né, e tenta sair do vaso o tempo todo. Essa é a minha pressão hidrostática plasmática. A pressão hidrostática intersticial é a pressão que o interstício faz para tentar sair de dentro do interstício e ir em direção ao capilar. No entanto, no nosso interstício pulmonar, essa pressão não faz isso. Por que a pressão intersticial só do pulmão, ao invés de tentar sair do pulmão, ela tenta entrar ainda mais, ficar ainda mais, puxar ainda mais líquido para dentro do meu interstício pulmonar? Por que isso acontece? É simples. A nossa pleura tem uma pressão negativa, certo? Lembra que a gente falou lá no capítulo anterior, né? Tem um cardzinho aí para você ver o capítulo anterior. Lá no capítulo anterior nós falamos que a pleura, né, o espaço pleural tem uma pressão negativa e toda vez que você respira, o pulmão é puxado por fora e isso gera uma pressão negativa dentro da nossa pleura, né? Cada vez fica mais negativa. Quando o nosso pulmão é puxado, o interstício dele também é puxado. Isso vai fazer com que a pressão dentro do meu interstício diminua, fique negativa. Então a pressão do líquido aqui dentro acaba ficando negativa por culpa da minha pressão pleural negativa, que sempre está puxando o pulmão, ok? Então, a pressão negativa do meu líquido intersticial, não porque eu tenho pouco líquido, mas porque a minha pleura fica puxando o pulmão por fora, né, para ele expandir e gera uma pressão negativa dentro do líquido, certo? Então, ó, uma pressão, né, que é a pressão hidrostática plasmática mandando líquido do plasma para o interstício. A pressão hidrostática intersticial, chamada aqui de pressão negativa do líquido intersticial, que é a mesma coisa, puxando o líquido do plasma para dentro do interstício. E as proteínas do meu interstício, que eu vou chamar de pressão coloidosmótica intersticial, né? Que aqui representa a pressão, esse π é de coloidosmótico, tá? Então, pressão coloidosmótica do líquido intersticial. Também, as proteínas funcionam igual ao sódio. Lembra que sódio puxa água? Proteína também, tá? As proteínas também puxam água o tempo todo, elas puxam água. Então, as pressões, né, que nós falamos até agora, todas as três puxam esse plasma, né, do meu capilar para dentro do interstício. Todas. Até as proteínas. A professora não entendia proteína, ó. Em todo tecido nós temos proteínas, tá? Em todo tecido. Então aqui no pulmão nós temos proteínas. Como elas puxam água, elas fazem com que a água do capilar extravase pelos poros, né, porque nós temos fenestrações nos vasos. Então ela faz com que eles, né, passem pelos poros e se direcionem até as proteínas. Fazendo isso, né, a pressão aqui da nossa proteína é uma pressão negativa. Ela é uma pressão que puxa o líquido do plasma para dentro do interstício, para onde tem proteína. Okay? Então são 3 pressões que vão fazer essa retirada de líquido do plasma para dentro do interstício. Essas 3 pressões que estão escritas aqui. A pressão hidrostática capilar, né, que o Guyton chama só de capilar, é de 7 milímetros de mercúrio. A pressão coloidosmótica do interstício é de 14 milímetros de mercúrio. E a pressão intersticial, né, ou pressão hidrostática intersticial, ela é de 8 milímetros de mercúrio. Então, fazendo a conta, ó, 7 mais 14, 21, mais 8, 29 milímetros de mercúrio. Então, total de forças que levam o sangue para fora, 29 milímetros de mercúrio. Então, 29 milímetros de mercúrio de força pegando o sangue do capilar, mandando para dentro do meu interstício, tá? É o total de força que a gente vai ter ali. E, né, se a gente mantesse sempre só 29 mandando para dentro do interstício, o que ia acontecer? Ia acumular líquido no nosso interstício. Isso não é legal, né? Nós íamos ficar sem líquido dentro do nosso plasma. Então nós temos uma das forças, porque eu falei que eram 4, fazendo o trabalho oposto e quase tendo a mesma força que as outras.
Você sabia que quando você come churrascão lá, a proteína da comida, ela vai pro seu sangue, certo? Ela vai pro sangue. Você sabia que ela não é absorvida em formato de proteína, mas sim de aminoácido? Sim, lá no seu estômago a gente quebra proteína, vai pro intestino, a gente continua quebrando proteína lá no intestino, né? E depois, nas próximas porções do intestino, a gente começa a absorver esse aminoácido que surgiu da proteína quebrada. No sangue, nós montamos o aminoácido de novo, transformamos ele em proteína. Então, nosso sangue tem muita proteína, muito mais do que no interstício. Tá? E a nossa proteína é a única substância que não passa pelo poro, porque os poros são pequenos e as proteínas são macromoléculas, substâncias de alto peso molecular que impedem assim a passagem, né, pelos poros, não conseguem atravessar os poros. Né? Então, onde eu quero chegar com isso? A pressão coloidosmótica plasmática, ou seja, a pressão das proteínas no plasma é muito alta. 28 milímetros de mercúrio. Então são 28 milímetros de mercúrio de força pegando o líquido aqui do nosso interstício e tentando mandar para o plasma, certo? Então, ó, 29 mandando para fora, né, do sangue, do capilar, e 28 mandando para dentro do capilar, tá? Qual é a diferença? 1 milímetro de mercúrio. A nossa pressão de filtração média é de 1 milímetro de mercúrio. Ou é a força, ou é a pressão que as nossas forças de Starling conseguem exercer para tirar o sangue de dentro do capilar. Essa é a nossa pressão de filtração média. 1 milímetro. Então são 28 milímetros de força mandando aqui para dentro, segue o gráfico, ó, e 29 mandando para fora. Então 1 milímetro de mercúrio acaba mandando para fora. O que aconteceria com esse 1 milímetro de mercúrio a todo momento mandando líquido no seu interstício? Simples, acúmulo de líquido intersticial. Isso levaria a um edema intersticial, tá? Edema intersticial. Ok, beleza, edema intersticial, mas e aí, professor? E aí, o que acontece com esse edema intersticial? O que vai acontecer agora? Simples, ó. O nosso pulmão, com edema intersticial, não conseguiria fazer as funções dele. Ele não conseguiria fazer uma boa troca gasosa, porque está cheio de água, né? Tá cheio de líquido ali dentro. Então, nosso pulmão não funcionaria. Mas como que a gente evita esse nosso edema? Por dois motivos bem simples. O líquido que vai para o interstício pulmonar, ele não fica no interstício. Porque nós temos a bomba linfática, nós falamos lá no início da aula. A bomba linfática, ela está aqui, ó, representada por essa imagem. A bomba linfática, ela puxa líquido o tempo todo. O vaso linfático puxa líquido para evitar acúmulo no interstício. Tá? Então ele evita esse acúmulo ali, puxando o líquido para dentro do vaso linfático. A outra causa, o outro motivo, é que muito do líquido que permanece aqui na nossa via respiratória é evaporado. Ó. Ele vai para dentro do alvéolo. E ele evapora para o nosso alvéolo para ajudar nas funções de condicionamento que nós falamos no capítulo anterior. Quais são as funções de condicionamento do ar? Filtração, aquecimento e umidificação. Esse ar que evapora, ele ajuda a umidificar e a aquecer o ar. Certo? Então essa água, eu falei ar que evapora, né? Essa água que evapora, ela ajuda em aquecer e umidificar esse ar que está entrando. Certo? Então nós temos essas forças, tá? São 3 forças no pulmão, mandando o líquido para dentro do nosso interstício e uma força só para dentro do capilar. Fazendo a continha, 1 milímetro de mercúrio de força manda o líquido para o interstício. Esse líquido, para não permanecer ali, tem que ser reabsorvido pelo vaso linfático e evaporado para dentro do alvéolo. Okay? Então isso é nossas forças. Tá? Isso aqui são as nossas forças para acontecer uma boa filtração de líquido dentro do meu pulmão. Ok? Se de repente cair ali numa prova, o professor falando assim, mas por que mesmo com líquido acumulando no seu interstício, você fisiologicamente não entra num caso de edema pulmonar? Por 2 motivos, professor. Porque nós temos bomba linfática que absorve todo o líquido em excesso e um pouco desse líquido também é evaporado para dentro do alvéolo. Ele evapora para o alvéolo e consegue ajudar na umidificação de ar ali dentro. Certo? Então essas são as nossas pressões. Obrigado, pessoal, pela aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí embaixo, certo? Eu fiz a aula meio na correria, porque eu estou meio atrasado para alguns compromissos. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentários,
Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Tem vídeos no canal sobre fisiologia. Se você não conhece, dá uma conferida. Eu vou tentar dar uma atualizada novamente no canal, porque estava parado há muito tempo. E é isso. Tô indo nessa. Tchau, tchau. Bom estudo. Fui.